Já pode liberar o pessoal? Pode. Boa sorte. Valeu, obrigada. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Como Boa estão por noite. aí? Oi, Lu, tudo jóia? Tudo. Vamos nós, estou vendo aqui umas carinhas conhecidas. Oi, Rosana, tudo jóia? Lilian, Bruna, Igor, Oi, Marjorie, boa noite, tudo bem? Fernanda, tudo jóia? Vamos já começar aqui a compartilhar a tela. Hoje, gente, a gente vai colocar em prática em um caso específico, né, toda a sequência do Vatejidai. Então, hoje as coisas se conectam, né? Muito do que a gente compartilhou com vocês durante as lives gratuitas que a gente veio fazendo ao longo desses últimos 2 meses, junto com as duas aulas que a gente deu agora na Semana da Excelência no Clean Check, a aula de segunda, na qual eu mostrei para vocês toda a sequência do Vatejidai, né? O que eu ensinava para o meu aluno, cada letrinha daquela, o que ele tinha que olhar. Ontem a gente conversou sobre erros, né? O que eu via que acontecia com muita frequência como erro nos clean checks meus e dos meus alunos. E hoje a gente vai colocar em prática, ou seja, eu vou abrir um caso, como se um caso que eu recebi mesmo, do jeito que chegou da Line, primeiro clean check, e quero aplicar o Vatejidai aqui ao vivo com vocês, para vocês verem como é prático o método e como é possível da gente aplicar de uma maneira mais rápida e fazer uma revisão mais assertiva, mais segura dos nossos casos, tá? Então, vou começar aqui. Oi, Condé, tudo bom? Tá por aqui? Tudo jóia? Que honra lhe ter por aqui. É minha, doutora. É Responde o meu quê? WhatsApp. Eu respondo, vai rolar. Semana que vem, tu tem agenda, tu? Tu tá A cheio de agenda é coisa sua. já. Você sabe que eu sou seu fã. Pois embora, vai rolar na semana que vem. Vai dar certo. É uma live, gente, que a gente vai fazer junto, eu e o Condé, né, Condé? Vamos estourar Oba, esse Zoom, hein, Condé? eu quero 500. Eu quero 500 ao vivo. Aí É isso. depois a gente vê o que acontece. Bora, bora. Olha só, gente, vou começar aqui a compartilhar a tela com vocês e aí a gente vai trocando a ideia. Bora lá. Hoje, gente, como eu vinha falando, a gente vai fazer um caso aqui ao vivo e quero fazer esse ao vivo aqui com vocês para vocês entenderem que o Vatejidai é um método extremamente prático, direto e que revela alguns detalhes que muitas vezes passam batido no nosso clean check. Então, esse caso, Lu, reconhece? Caso da Luciana Canto, que eu planejei junto com ela, na época ela era minha aluna, acho que é a primeira turma do Maratona, né, Lu? Primeira. É, pronto. Amanhã ele tá lá pra gente só acompanhar. Olha Lindo. só, Que coisa caso linda. lindo esse. Vocês vão ver, gente. Mas aqui ele não estava lindo, não. Olha só. Esse é um caso que o paciente. Eu vou já mostrar as fotos faciais dele, fotos de face, mas ele trazia uma classe 3 bem grande do lado direito, uma classe 3 também do lado esquerdo, ok, com menos intensidade do que do lado direito. Além do que, ele tinha uma mordida cruzada anterior. E deixa eu parar aqui e mostrar a face dele para vocês verem o impacto que tem na face essa má oclusão. Olha só, gente, esse é o Giovanni no início do tratamento. Então, esse era o sorriso que ele trazia no início do tratamento. E daí, a Luciana, que é a dona do caso, me pediu para eu ajudá-la a planejar esse caso junto com ela. E nós, juntas, chegamos à conclusão que esse paciente poderia se beneficiar de uma compensação ortodôntica. Alguém pode ver e pensar, vou tratar com cirurgia ortognática. Beleza, aqui a gente não vai discutir ideia de planejamento. Cada um tem
uma bagagem, cada um tem uma formação ortodôntica. Se você entende que esse caso só pode ser bem tratado com cirurgia ortognática, tá tudo certo. Dá para a gente fazer o nosso planejamento pensando em cirurgia ortognática, ponto. Não há problema, a gente não vai ter divergência nisso. No nosso caso, a gente achou por bem fazer essa camuflagem ortodôntica, fazer essa compensação ortodôntica. Por quê? Vou voltar agora para a tele dele. Peraí, deixa eu ir lá no clean check dele para vocês continuarem me acompanhando o raciocínio de por que a gente acha que sim é possível compensar. Quando eu coloco o tele na tela, a gente consegue entender que ele tem uma inclinação de incisivos inferiores muito grande. Então, isso deixa uma margem para que a gente pense em compensação. Ele não é aquela classe 3 que tem um incisivo super verticalizado, que eu já não posso mais compensar, que eu fico realmente muito limitada quanto à movimentação ortodôntica. Então, esses incisivos inferiores foram o que abriram a porta para a gente pensar em compensação ortodôntica nesse caso. Então, ele já tinha uma boa inclinação de incisivo, não era aquele incisivo superior super compensado de classe 3, e no inferior a gente imaginou que se a gente conseguisse verticalizar esses incisivos, a gente conseguiria descruzar essa bateria anterior e mirar numa correção de classe 1. Ok, como descompensar, então, esses incisivos? Ele traz um dente, né, de classe 3 aqui, é uma classe 3 grande. E daí, por isso, por ter um desvio de linha média inferior grande, como eu mostrei na foto facial para vocês, a gente pensou em fazer extração do 44. Então, a gente montou todo esse clean check pensando na remoção desse 44. Então, falei para vocês que o caso da Luciana. A Luciana já era minha aluna quando mandou esse caso pela primeira vez. Então, vocês estão vendo que o que eu tenho na tela é o clean check número 1 dela, tá? Ou seja, como chegou a primeira vez. A prescrição da Lu já era boa. Se a gente arrastar aqui para baixo, a gente vai ver que a Lu falou muito do que eu já ensinava, que é forma de arco parabólica com segundos molares mais contraídos em relação aos primeiros, mesial out, ela já foi dando as coordenadas de como ela queria a correção da classe 3 do lado direito, com distalização do quadrante, da classe 3 do lado esquerdo, com extração. Então, ela já foi dando a conduzida para esse clean check view um pouco mais redondo. Mas, mesmo assim, esse clean check veio com alguns detalhes que a gente precisaria aplicar o Vatesdai para limpar alguns excessos aqui, tá? Então, é isso que eu vou fazer de agora em diante aqui com vocês. Esse caso já foi tratado. Marjorie, como é que você tem aí o clean check com ainda a possibilidade de apertar para modificar plano? Essa, gente, é a dinâmica do Maratona. O Maratona Clean Check Pro, que é o meu curso, lá eu tenho muito conteúdo teórico para dar um embasamento, para deixar todo o meu aluno na mesma página. Então, eu tenho conteúdo teórico bem aprofundado sobre o que é o Vatesdai, como que a gente usa o Vatesdai, letrinha por letrinha daquela do método. Tenho conteúdo onde eu falo sobre tratamento, eu chamo essas aulas de pérolas. Pérolas da classe 2, da classe 3, da mordida aberta, da mordida profunda. Então, cada um desses momentos tem o objetivo de nivelar todo mundo, de eu colocar todo mundo na mesma página, para que, quando comecem as sessões práticas, que são os exercícios, esteja todo mundo com a mesma bagagem ali para aplicar. Então, esse caso é um caso que está lá dentro do Maratona Clean Check. Ou seja, eu salvei o caso errado, ou seja, de primeira, o primeiro clean check que chegou, a gente fez algumas modificações nesse caso, aplicou o Vatesdai e aprovou um clean check diferente desse, que eu vou mostrar para você. Então, lá no Maratona, como funciona? Eu compartilho com você esse caso exemplo, você abre exatamente nesse mesmo layout que a gente está vendo aqui, com todas as ferramentas de controle 3D possíveis para serem utilizadas, e também com a modificação por escrito que você pode fazer se é algo do estagiamento que você quer mudar, tá? Então,
era para dar uma contextualizada, como é que eu tenho esse clean check aberto aqui para fazer modificação, uma vez que esse clean check já foi aprovado? Porque eu salvei como caso exemplo para compartilhar com os meus alunos do Maratona, e estou usando isso hoje com vocês. Então, vamos lá. Todo mundo já está mais familiarizado aí com a sigla, né, do Vatejidai. O V do Vatejidai, a gente vai começar olhando o vertical. Então, bora ver como o software e o técnico criaram esse clean check no quesito específico do V, do vertical. Então, olha só, se eu dou o play aqui nesse clean check, eu entendo que ele está me entregando uma intrusão inferior bastante acentuada, para tentar descruzar essa mordida cruzada na bateria anterior. Lá na reta final, ele faz uma extrusão dos dentes superiores anteriores. E o sorriso dele aceita essa extrusão. A gente viu lá na foto de sorriso dele, aceita essa extrusão sem problema nenhum. Mas a minha crítica vai começar a falar a respeito do vertical nesse momento aqui, ó, gente. Se a gente usa a sobreposição, que é o que eu recomendo fortemente para vocês utilizarem sempre essa ferramenta de sobreposição, a gente imagina que não houve quase nada, né, de movimento de intrusão aqui na bateria anterior e inferior. Só que no durante, ou seja, a sequência do movimento está me entregando uma baita de uma intrusão, e depois ele extrui novamente. Como se fosse super fácil a gente fazer esse movimento de intrusão. Então, o que eu começo a pensar? Opa, quero fazer esse vai e vem tão grande no meu paciente. Eu preciso desse vai e vem, porque quando a gente faz vai e vem extenso, gente, a gente aumenta a probabilidade de ter falha durante o movimento. Então, será que eu preciso de toda essa intrusão que ele me entregou aqui nesse durante para tentar descruzar? Talvez eu não precise disso tudo. Tudo bem que o melhor é a gente não ter colisão, né? A gente não ter um travamento durante o descruzamento. Mas, se eu olho a minha curva de space, eu ponho esse modelo aqui na vista lateral, e eu entendo que se eu faço um pouco de intrusão, eu já nivelo esse arco, não tem por que eu fazer esse monte de intrusão e depois voltar extruindo. Então, isso eu não gosto. O que eu tenho que dizer para o técnico que eu não quero esse vai e vem? Posso simplesmente escrever para ele remover esse vai e vem, ou posso dizer que eu gosto muito de falar para o meu aluno que ele dê print da tela, porque esse print da tela norteia de uma maneira mais assertiva o nosso técnico. Então, para quem não é familiarizado, existe uma maquinazinha aqui, né, um desenhozinho de uma máquina que chama captura de tela. Essa captura de tela vai poder sinalizar exatamente o estágio que eu estou vendo para eu poder explicar para o técnico que eu quero que ele faça uma intrusão até o que se vê no estágio 10, mais ou menos. Mas não tudo isso que ele faz aqui para depois voltar. Então, eu posso dar um print na tela e explicar para ele, escrever, né? Por favor, realizar. Deixa eu tirar aqui as carinhas de vocês aqui de cima. Realizar intrusão, INF, até o que se vê no estágio 10, que é o que eu fiz de print. Se eu simplesmente mexer no controle 3D reduzindo, não dá certo. Por quê, gente? Porque lá no controle 3D eu só tenho a posição final. E na posição final parece que não houve nem muita intrusão aqui. Porque o problema está no durante. É isso que ele faz muito e depois volta instruindo. Isso é que eu não gosto, tá? Tá, Marjorie, eu entendi que você vai querer que intrua só até o número 10, mas isso vai ser o suficiente para descruzar? Boa pergunta. Quando a gente precisa, gente, fazer um movimento de vai e vem extenso como o que ele me entregou aqui nesse clean check, eu já acendo a luz para pensar que eu devo lançar mão de uma outra estratégia para abrir essa mordida, que não seja fazendo um monte de vai e vem instruindo, um monte de movimento instruindo depois. Então, o que a gente poderia lançar mão aqui para abrir um pouco essa mordida aberta, mordida na bateria anterior e facilitar esse descruzamento? A gente pode pedir para ele attachment fake, que são attachments que ele vai colocar na oclusal dos dentes posteriores, bem no meio do dente mesmo. Só que esse attachment a gente chama de fake
porque ele não deve ser ou não precisa ser preenchido com resina como esses attachments convencionais. Ele vai vir só uma deformação na placa, de maneira que vai abrir um pouco a bateria posterior, vai desencostar, e isso vai espelhar numa abertura ainda maior na bateria anterior, pelo efeito tesoura. O que eu abro um lá atrás, eu abro 3 aqui na frente. Então, eu tendo uma attachment fake na bateria posterior, eu conseguiria abrir essa mordida na bateria anterior sem precisar fazer esse grande movimento de vai e vem que ele me entregou aqui, tá? Então, se eu não uso a ferramenta de sobreposição, eu não consigo dar conta nesse grande vai e vem que ele fez aqui. Se eu sou baby, como eu usei várias vezes essa nomenclatura ao longo dessas 2 últimas aulas, e só olho a minha posição final, eu acho que tá ótimo. Só que o durante, gente, há muita chance de falha se eu aprovo desse jeito, porque provavelmente não vai responder 100% dessa intrusão, não vai responder 100% dessa extrusão. E aí eu começo a ter falha no meu alinhador, no encaixe do meu alinhador, que prejudica outros movimentos que estarão programados dali em diante. Ficou claro? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui desse V. Renata, mas se no clean check não fizer esse movimento de intrusão, acabei de falar, né, Renata? A gente dá um print e pede para ele fazer apenas até aquele estágio, ok? A Cristina fala, mas nesse caso não poderá causar intrusão posterior ou usaria apenas no início até o descruzamento? Cristina, não tem artigo, pelo menos eu desconheço, que mostre que attachment fake na bateria posterior causa intrusão posterior. Se não, era uma teta intruída posterior, tá? Então, você pode usar nos primeiros estágios, no momento que está havendo o descruzamento, mas eu, na realidade, nem me preocuparia com isso, porque não é isso que eu vejo acontecendo na clínica do dia a dia. Esse attachment fake, sem ser preenchido, só uma leve deformação na placa, não é não é capaz de fazer essa intrusão posterior como algumas pessoas acreditam, tá? Então, ó, vertical, morreu, não preciso mais mudar nada, tá? Bora para o antero-posterior. Antero-posterior é o primeiro A lá do Vatejidai. Bora lá. Eu venho com a sobreposição acionada, vou entender o que está acontecendo nessa minha arcada superior. Ele está aplicando. Uma coisa importante que eu gosto de ensinar para os meus alunos é, no primeiro estágio, tipo início do paciente, eu vou procurar onde está a assimetria desse caso. Toda vida que eu tenho desvio de linha média, gente, eu tenho uma assimetria, é fato, tá? Então, se eu tenho um arco superior, eu vou margear nessa linha aqui mais retinha e arrasto o modelo para tocar nos caninos. Eu consigo entender que o 13 toca e o 23 está um pouquinho atrás. Então, para eu deixar esse arco simétrico, talvez eu tenha que aplicar um pouquinho de distalização nesse quadrante 1. Um preciosismo, tá, gente? Bora para o arco inferior. Se eu faço essa mesma ideia no arco inferior, eu arrasto aqui na linha média, arrasto para tocar canino, eu entendo que eu tenho um canino tocando e o outro mais atrás. Então, eu tenho a ideia de que, sim, eu tenho que fazer uma distalização desse lado para deixar esse arco mais simétrico, tá? E aí, eu decido fazer ou uma distalização ou uma extração, que foi o que a gente decidiu. Vou já explicar para vocês por que a gente optou pela extração. Então, vamos ver no arco superior o que ele está me aplicando de antero-posterior. Uso a sobreposição acionada e vou lá. Eu estou vendo que ele está fazendo um movimento sequenciado, né? Ele está levando o segundo molar, ele está levando o primeiro molar, o segundo parou, ele começou o primeiro pré, o primeiro molar parou, ele começou o primeiro pré. Está indo muito bem, tranquilo, gosto desse sequenciamento que ele me aplicou aqui no meu quadrante 1. Bora ver no arco inferior, gente. Sempre com sobreposição acionada, o que eu vou entender? Vou devagarzinho, eu nunca aperto play e deixo rolar, tá, gente? Eu vou estágio por estágio, porque isso me permite que eu enxergue com mais clareza os movimentos que estão acontecendo. E aqui eu já começo a ver um problema. Vocês conseguem ver qual é o problema que tem nessa vista? Quem está esperto aí vai escrever no chat. O que não está legal aqui? Que não está muito legal aqui nessa vista oclusal? Eu estou vendo uma distalização acontecendo no quadrante 3
E que mais, hein, gente? Que não tá bom, que eu tenho que mudar. Retração da bateria anterior, a Cristina falou. Eu posso distalizar ao mesmo tempo que estou retraindo a bateria anterior? Não, porque o apoio da minha distalização vai ser minha bateria anterior. Então, eu não posso deixar todos os dentes movimentando ao mesmo tempo no sentido distal. Não funciona isso na realidade. Não tem biomecânica que ancore, né, que apoie esse movimento. Então, primeira coisa que eu vou começar a mudar é esse estagiamento não tá bom. Então, como é que eu falo para o técnico? De novo, gente, não é posição final. Eu gosto dessa posição final que ele me entregou aqui. Não tá ruim. Eu quero essa finalização. Então, o meu problema não é posição final. O meu problema é como ele me entregou essa posição final. Então, essa movimentação da bateria anterior junto com a distalização é que vai dar bode, não vai funcionar legal. Então, o que que eu faço, hein, gente? Print da tela de novo. Posso dar um print e posso dizer, por favor, eu já disse por favor, né? Para não ficar tão pedinte assim. Distalização, quadrante 3 deve acontecer no padrão 50%. A bateria anterior não deve retrair junto com distalização de molar. De molares. Pronto, disse como eu queria o estagiamento e dei um print para ele entender onde estava o erro, tá? Então, não tem como ele me devolver errado da próxima vez, ok? Então, eu mudei o vertical, eu mudei o A do antero-posterior. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu ensino na aula de pérolas da classe 2 e classe 3, é que sempre, gente, que a gente tem uma distalização, eu gosto sempre de usar a sobreposição, usando a grade, margeio o molar aqui na grade e dou e avanço estágio por estágio. Vocês conseguem ver como existe um movimento de distalização do 17, do 16, associado com extrusão do azul para o branco? Vocês conseguem ver? Eu não gosto de combinar movimento antero-posterior, seja de distalização, seja de mesalização, com extrusão. Por quê? Movimento antero-posterior já é um movimento desafiador. E se eu ainda associo extrusão, quando eu desenho isso aqui, gente, vocês já entenderam que isso aqui não é o dente do paciente, né? Isso aqui é a placa. É como o alinhador vai ser impresso estágio a estágio. O que eu estou lendo aqui nesse 17? Que o alinhador vai sair de cima desse 17. Ele vai extruir. E extrusão é um movimento complexo para o alinhador entregar. Então, se eu estou fazendo movimento antero-posterior, de preferência, eu devo acrescentar até uma leve intrusão, tipo 0,4. Se eu não preciso de intrusão, um pouquinho, para deixar o alinhador cada vez mais imbricado no dente. Mas nunca, nunca associar com extrusão. Posso, de novo, dar print da tela e dizer, por favor, estou tão educada, né? Remover extrusão de molares, quadrante 1, durante a distalização. Ok? Então, vi tudo que me dizia a respeito aqui ao meu lado antero-posterior. E torque, hein, gente? Alguém já escreveu aqui no... O Carlos já escreveu aqui, Vates deve a gente lembrar aqui da sequência. Olha só, o torque, a gente quer mesmo, né, um colapsozinho desses incisivos, eles são muito projetados. Mas, gente, sempre que a gente tem incisivos assim, seja inferior, seja superior, que a gente vai fazer uma retração mais proeminente, né, mais evidente, uma magnitude maior, a gente tem que cuidar de para onde está indo essas raízes. Porque a gente quer uma inclinação lingual de coroa, mas a gente não quer uma inclinação descontrolada, concorda? A gente quer que a coroa entre, mas que a raiz não vá para fora. Até porque ele não tem sínfise para receber essa raiz para fora. Então, o que eu tenho que olhar? Tô no T, viu, gente? Do torque. Eu vou lá na tabela. Eu vou ver o que ele me entregou na tabela de movimento. Passo aqui, entendo que ele me entregou essa intrusão, que eu já entendi, já limpei, né, na minha primeira frase aqui da modificação, fez a minha retração, tem uma retração acontecendo, eu preciso dessa retração, ok? Tudo certo. E
Na coroa, quando eu olho base de coroa inferior, eu tenho uma lingualização. Eu gosto muito de ver isso aqui, gente, movimento linear. Porque não, a major e mais torque não é inclinação, não é em grau, não estou querendo assassinar a ortodontia, não, é grau. Mas eu não consigo ter uma noção muito apurada de quanto é 6,5, 6 graus e meio, eu não sei. Mas se eu olho que esse dente, a coroa dele está entrando, ou seja, está lingualizando 3 milímetros, ponto 7, eu entendo melhor, que é um movimento mais pronunciado. Tá tudo coroa indo para dentro. Quero isso. E raiz, hein, gente? Raiz não pode ir para fora. A gente já viu, já entendeu. E ele colocou raiz para dentro. 4,1, 1,2, 3,1, 1,7, 3,2, 1,4. Então, ele acentuou o movimento de raiz para lingual, que a gente quer mesmo, e ele jogou a raiz um pouquinho para lingual. Minha ressalva é o 42, que ele colocou quase nada para lingual, 0,1. Biomecanicamente, eu sei que quando esse alinhador começa com esse comprimento aqui, taran, taran, à medida que eu vou passando os estágios, ele está levando os dentes para trás, esse alinhador está encurtando, não tá? Quando ele encurta, ele tende a inclinar a coroa para trás, que é o que a gente quer, mas a raiz pode ir para fora. Então, como que eu faço para essa raiz não ser jogada para fora durante a retração? Eu dou torque. É o nosso velho Embol Gable, gente, que a gente vai dar aqui de uma maneira muito simples na tabela. Então, aqui não vou nem falar com o técnico, porque não preciso, tenho ferramenta para fazer isso no controle 3D. Então, vou aqui no controle 3D, aperto em fazer modificação. Eu vi que esse dente estava com um torque, né, de raiz de 8,5 graus para dentro e milímetro 1,4. E o 42 estava indo 8,2 para dentro, mas a raiz milimetricamente muito pouco. Então, ó, o comando da raiz é esse, gente, que joga o verde para lingual e de azul para vestibular. Então, eu vou fazer esse movimento aqui, ó, do verde, puxando a raiz um pouquinho mais para dentro, de maneira que eu crie um movimento linear dessa raiz mais para dentro, para eu ter segurança que durante a retração eu estou conseguindo controlar esse torque. Ficou claro? Então, eu não preciso isso aqui, gastar meu tempo escrevendo para o técnico. Basta que eu mexa no controle 3D. Se você ainda não tem autonomia para alterar no seu controle 3D, não tem problema. O importante é você visualizar o que você quer mudar. Então, a gente vai num crescente aqui. O Vatejidai te ajuda a enxergar, te dá norte de como mudar esse teu clean check. Tem também um próximo passo, que é você ficar um expert em controle 3D, que é para alguns movimentos você mesmo resolver. O que eu acabei de escrever, vertical, antero-posterior, não dá para eu fazer sem o técnico, porque é algo do durante. Eu tenho que pedir auxílio a ele. Mas a posição final, nenhum problema, eu não preciso escrever. Basta utilizar o controle 3D. Tudo bem? Que mais? Bora nós. Estamos no T do torque, né? Vamos para o E do Vatejidai, que é o quê? Expansão. Bora ver como é que está sendo feita essa expansão, gente? Tem uma forma de arco meio achatada, né? Na região dos prés. Como é que a gente está... Como é que ele está mudando essa forma de arco, né? Ele fecha o 7, ele faz esse movimento estagiado do quadrante 1, deixando o quadrante 2 todo parado, faz a expansão na região dos prés para entregar uma forma de arco parabólica, como foi a nossa solicitação. Gosto desse movimento. Se a gente quiser ser mais crítica um pouco, na real, a expansão não precisa acontecer tão estagiado assim. Tipo, eu não preciso deixar o quadrante 2 todo parado. Eu poderia ir abrindo ele ao mesmo tempo que está fazendo a distalização do quadrante 1. Mas isso não aumentaria muito o tempo de tratamento. Então, eu gosto desse sequenciamento aqui. Está me deixando ainda mais segura de que essa distalização vai acontecer a contento. Então, não vejo problema nenhum. Não alteraria nada na expansão. O que eu tenho que ver além disso, gente? Tabela. Vou abrir tabela de novo, para eu entender. Tem G8 aplicado?
G8, vocês sabem que é aplicado quando a gente tem expansão de mais de 0,5 ao longo do tratamento, né? Em pré-molares e em primeiro molar permanente. Segundo molar não ganha G8, tá? Mas os prés e o primeiro molar ganham. E isso é importante. Como é que a gente sabe que a gente tem G8 aplicado? É esse achurado aqui, ó, gente, que tá me denunciando que eu tenho, ó, 0,5 de expansão, 1,6 de expansão. No inferior, ó, G8, cadê? Eu tenho nos prés 0,5 de expansão, no molar 0,5 de expansão, certo? Então, por que eu estou falando de G8 e expansão? Porque o G8, gente, foi um protocolo, uma melhoria da Align, que entregou para a gente mais previsibilidade durante a nossa expansão. Antigamente, quando a gente expandia, era muito comum a gente terminar com ponta de cúspide palatina mais baixa, porque a gente perdia um pouco dessa inclinação durante a expansão. Não era um movimento de corpo, era mais de inclinação, entende? Então, agora com o G8 a gente ganhou attachments já direcionados para a expansão, olha só, suporte de expansão, que tendem a empurrar essa coroa um pouquinho para dentro, levando a raiz para vestibular, tá? Ou seja, controlando a expansão de uma maneira mais adequada. Então, eu sempre vou na tabela para checar se eu tenho direito ao G8, porque se eu tiver, eu vou querer, porque ele me dá mais previsibilidade, sim, durante a minha expansão. Tudo bem? Tranquilo? Tamo no E do Vatejidai, certo? Vamos para o G. Deixa eu parar de compartilhar, que alguém riscou sem querer, né? Peraí. Tararã, pronto. Olha só, vimos o E da expansão, agora a gente vai ver o G. Existe um giro mais acentuado em algum dente aqui nesse clean check? Não acho. Será que eu preciso lançar mão daquela manobra de pedir dobradiça para ganhar uma previsibilidade maior? Não acho. Não tenho que falar nada quanto aos giros. Mas vê a importância da gente ter o G no Vatejidai, porque eu não passo batido, eu checo. Se não há nada para eu alterar, eu não mexo. Mas eu vi, não me passou batido, tá? Estávamos no G do Vatejidai. E de IPR. Existe IPR nesse caso? Nem tem nada de IPR desenhado. É preciso que eu coloque IPR para que eu melhore alguma finalização, para que eu resolva algum triângulo negro, ou para que me ajude numa intercuspidação de bateria posterior, ou de centralização de linha média. Aqui ele me entregou centralizado, linha média, um engrenamento bom antero-posterior, não vejo por que a gente pedir nada de IPR. Mas o IPR, gente, é uma manobra interessante, que a gente muitas vezes não deve abrir mão dela. Tipo, aqui, se, por exemplo, eu tivesse uma distalização, quanto é a distalização desse 3,6? Bora ver, gente? Ó, coroa do 3,6 está indo 1,8 para trás, para distal. Não é uma distalização grande. Eu acho super tranquila no plástico levar até 2,5 no molar. Passou de 2,5, eu já acho que a gente precisa ter uma ancoragem esquelética para ter mais segurança nesse movimento. Mas aqui não é uma distalização grande. Mas se fosse uma distalização de 3 milímetros que ele tivesse me entregue aqui para engrenar em classe 1, eu poderia lançar a mão do IPR para diminuir a distalização de molar. Então, olha só, quando eu travo esse canino, isso aqui já é controle 3D, tá? Só ensinando vocês como que eu posso usar o IPR a meu favor. Então, eu posso clicar em todo mundo aqui, acender todo o bloco e voltar esses dentes, diminuindo a distalização que ele aplicou. Tá vendo que já vai aparecendo um IPR ali? E aí, vocês lembram que esse molar estava com 1,8, né? Agora ele está com 0,7 de distalização. Então, imagina, se eu pego um caso que ele me entregou 3,5 de distalização, eu posso diminuir um pouco mais a magnitude da distalização, lançando mão de IPR nessa bateria, do quadrante na região de press, entende? Então, isso é uma carta na manga que pode ser jogada a nosso favor.
tanto para diminuir a complexidade do caso, como para diminuir o pacote, às vezes. Às vezes o paciente não tem condição de arcar com um tratamento comprehensive e você pode sim tratá-lo no moderate, uma vez que você diminui a magnitude do movimento, tá? Mas nesse caso, não vou fazer nada disso porque não há necessidade, porque é uma distalização de 1,8, é uma distalização super possível do plástico me entregar, desde que ele me entregue nesse padrão que eu escrevi agora acima de 50%. Então, estou removendo aqui o que eu fiz, porque eu fiz só para que vocês entendessem como utilizar o IPR a favor de vocês, tá? Estávamos no I do Vatejidai. E o D em Marjorie é o que mesmo? O D, gente, é descruzamento. Ou seja, existe algum dente que está descruzando durante o tratamento? Há uma colisão durante o tratamento, de maneira que eu vejo um dente sumindo, passando por dentro do outro, tipo aqueles dentes fantasma, que às vezes a gente chama? Existe, né? Bora ver aqui. Eu diminuí a magnitude da intrusão por escrito, né? Aqui para o técnico. Hoje não tem dente tocando aqui na frente, mas quando eu diminuir, vai ter, concorda? Tudo bem, mas eu vou estar com os meus attachments fake aqui atrás que vão dar conta de abrir um pouquinho a minha bateria posterior. Não vejo problema nenhum, tá? Então, aqui nessa vista lateral, de lateral esquerda e lateral direita, não vejo nenhum dente travado durante o movimento, não há uma colisão que eu precise fotografar novamente e escrever para ele remover aquela colisão, porque colisão a gente viu na aula 1 da segunda-feira, que é um contato prematuro, né, em boca. E esse contato prematuro muitas vezes pode sim atrapalhar o encaixe ou o engrenamento do alinhador adequadamente ao longo dos estágios, tá? Então, nesse caso aqui, não há nenhum dente colidindo ao longo do tratamento. Não preciso escrever nada disso, ok? Vatejidai, A do attachment, né? Agora a gente chegou no A do attachment. O que eu tenho para mudar no A do attachment? Primeira coisa, quem é meu aluno já sabe que eu nunca vou aprovar um corte, um cut sem attachment. Então, ele mandou um cut sem attachment, eu certamente vou colocar. Aqui é a hora da gente ir para o controle 3D, né? Para a gente poder fazer as alterações de attachment já de uma maneira adequada, para eu não precisar ficar escrevendo para o técnico, tá? Então, olha só, o que eu consigo entender aqui? Esse 33 vai ter que ter um attachment junto com esse cut. Ai, Marjorie, tá vendo? Não cabe, não tem problema. A gente arrasta ele um pouquinho aqui, faz ele um pouco mais vertical, ao invés de ser horizontal, para eu poder livrar dessa área do recorte, de maneira que o meu paciente consiga ter um cut e um attachment, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui eu já estou passando já para o E do elástico, né? Olha só, aqui ele me mandou um cut na distal e um attachment na mesial. Não gosto dessa conformação. Normalmente, gente, imagina, quando o nosso paciente vai colocar o elástico no botão, a gente perde um monte de plástico, né? O que acontece com esse elástico aqui que está indo lá para frente no arco inferior? Ele vai tender a criar um giro no molar, sabe? Isso aqui, ó. Quando esse molar girar, esse attachment vai perder o encaixe com a placa do alinhador. Então, eu acabo tendo uma falha, uma potencial falha de giro nesse molar. Então, o que eu gosto de pedir para o meu técnico? Eu gosto de pedir que ele me mande ao contrário do que está aqui, que é, eu quero que ele me mande o meu botão na mesial e o meu attachment na distal. Porque daí, gente, bora ver de novo na minha vista oclusal. Quando eu faço essa mudança, o meu dente continua tendo esse efeito de girar, é fato, tá? Ele continua com essa ideia de girar porque eu tô fora do centro de resistência, certo? Ah, peraí, que ele tá aqui meio sujinho aqui, meus desenhos. Peraí, gente. Tcharam, pronto, olha só. Se eu peço meu recorte na mesial e o meu attachment na distal,
O dente vai girar, tudo bem, isso pode acontecer, mas quando ele girar, gente, o attachment vai estar cada vez mais imbricado no meu alinhador. Então, eu já travo um pouco esse potencial giro que pode acontecer. Então, eu peço para ele trocar. Às vezes, quando a gente faz isso, a gente apanha um pouco, porque eles não deixam a gente mexer muito bem. Quando a gente escreve, às vezes, fica melhor. Então, eu escrevo, eu quero no 26 um attachment na distal e um cut na mesial. Ó, aqui até que deu. Então, eu gosto mais dessa conformação do que dessa, ok? Attachment na distal e cut na mesial. Que mais com relação aos meus attachments, gente? O que eu faria de diferente aqui nesse caso dos attachments? Existe, gente, uma intrusão que vai ser necessária ser feita para descruzar, né? Eu disse até mais ou menos o estágio 10, né? E para a gente ter intrusão, a gente precisa ter attachments volumosos nessa bateria posterior. Por quê? Porque é isso que vai dar um encaixe do alinhador para entregar essa intrusão. Então, eu não gosto muito desse attachment de giro, porque ele é bom para o giro, mas ele não é bom para o que a gente quer, que é ancorar a intrusão também. Então, a primeira coisa que eu iria fazer era trocar esse attachment e colocar um convencional de 4 milímetros nesse pré, porque eu garantiria que eu ia ter também uma boa abraçamento desse dente para entregar a correção do giro, mas eu iria ter um apoio maior do plástico para entregar essa intrusão na minha bateria anterior, tá? Olha que interessante. Se eu olho o antes e o depois, eu consigo entender que esse 11 me parece que tem uma pequena angulaçãozinha, ó, de 2 graus. O meu 21 tem 1,5, ok. Mas esse 11 me parece que ele começa com a raiz um pouco para mesial e a coroa um pouco para distal. Então, eu queria ter uma attachment para me ajudar a controlar nesse movimento de angulação. Então, hoje a gente já tem, né, essa possibilidade de pedir um attachment otimizado. Então, eu vou pedir um controle otimizado de raiz, único maior que se encaixa, para eu ganhar aquele duplo, porque nesse caso, esse dente está sofrendo um pouco de extrusão, então não dá nem para eu pedir aquele minimal attachment, que é só uma área de pressão no alinhador, tá? Então, basicamente, era um pouco disso que eu mudaria nesse clean check. O que a gente tem que pensar também, gente? Quando a gente usa essa sobreposição, eu estou entendendo que tem uma distalização no quadrante 3 e no quadrante 4 tem só a retração da bateria anterior e o molar tá paradaço. Só que, gente, a gente já entendeu que o que eu vejo aqui é como a placa vai ser impressa, não é o dente do meu paciente, concorda? Então, vamos lá, de novo para aquele raciocínio do alinhador encurtando. O alinhador começa com esse comprimento e termina com esse comprimento aqui. Todo mundo está entendendo que o alinhador encurtou horrores, não tá? Quando o alinhador encurta horrores, é só isso que vai acontecer? É só a retração da bateria anterior que vai acontecer? Não. Vai acontecer também uma perda de ancoragem, concorda? Ação e reação, gente. Nada diferente do que a gente já tem costume de raciocinar nos nossos tratamentos. Então, o que me garante que esses dentes vão ficar parados como nesse clean check aqui, gente? Porque nesse clean check aqui, esses dentes estão parados, concorda? Que me garante que eles vão ficar parados? Nada, a não ser que eu trave esses dentes. Como? Com um parafuso para apoiar e não deixar esses dentes movimentarem para frente. Então, aqui eu vou de novo pensar em mudar a attachment, eu vou escrever para ele dizendo que quero um power arm em 4.6. Por quê? Eu vou pedir um power arm no 4.6 e esse power arm vai ser conectado com um parafuso que eu vou colocar aqui. Ou aqui, se for um shelf. Faço o fiozinho e engato no fio. Ou faço o fiozinho e engato no fio ou no parafuso para que crie uma estrutura rígida aqui e esse dente, sim, mesmo com o alinhador encurtando, isso aqui não aconteça, só aconteça a retração da bateria anterior. Ficou claro, gente?
Então, essas eram as mudanças que eu faria no quesito A de attachment nesse caso, tá? Então, eu preciso entender o meu clean check com a biomecânica aplicada. E o Vatejidai ajuda a gente a enxergar esses detalhes. Se eu simplesmente passo aqui e dou play, ai, tá linda essa forma de arco, vamos, aprova. Vai dar bode, eu vou ter furo aqui no meu plano de tratamento, ok? E aí a gente pode, né, obviamente, mexer no controle 3D, que não é o foco da aula de hoje, dar uma fechada aqui nesse torque de canino, né? Tá meio instruído esse canino, fechar um pouco mais, para que dê um contato mais adequado desses caninos, né? Para favorecer guia de canino. Lembra daquela possibilidade de quando a gente tem uma angulação muito grande desses incisivos e existe, né, uma correção de linha média grande? Será que eu vou precisar de attachment vertical nesses incisivos? Vou lá, no 3.2 tem uma angulação de 3.9, no 3.1 uma angulação de 3, no 4.1 uma angulação de 3,5, no 4.2 uma angulação de 4.1, e não chegou na minha regra, né? A minha regra é 5 graus eu ponho uma attachment vertical, para me ajudar a criar esse binário, né? A apoiar esse binário de acordo com o que eu quero, tá? Então, não mudaria mais nada aqui de attachment e o elástico já conversei com você, tá? Então, olha só, fiz pausadamente para explicar letrinha por letrinha em um caso. Óbvio que quando vocês forem aplicar no caso de vocês, à medida que vocês vão pegando ritmo, vocês vão fazer muito mais rápido isso. Hoje, Luciana, que já é minha aluna, faz esse Vatejidai em 10 minutos. Eu faço em menos tempo ainda, mas você vai, à medida que vai se familiarizando, vai conseguindo fazer com mais velocidade, porque vai ficando automatizado esse pensamento na tua cabeça, tá? Deixa eu ver as perguntas. Um telefone, depois eu falo desse telefone, tá? Tarará, tarará, tarará. Obrigada por esclarecer. Tarará, tarará, tarará. Maria Helena, nesses casos de classe 3 e cruzamentos para fazer o planejamento, devemos fazer a relação cêntrica? Maria Helena, aí vai muito da tua experiência ortodôntica. Se nesses casos de classe 3, na tua ortodontia convencional, você costuma montar em RC, você vai fazer a mesma coisa no seu clean check. Você vai escanear em RC e vai trazer para cá em RC. Eu não tenho essa dinâmica no meu consultório. Então, aqui foi manipulado, é um paciente adulto, não existia nenhuma interferência jogando essa mandíbula para o lado. Então, a doutora, Luciana, que é a dona do caso, verificou isso antes de começar. Então, ela avaliou que não havia necessidade de fazer essa desprogramação para criar uma RC, para tratar em RC, ok? Professora, com Oi, licença. pode falar. E quando você está preparando para cirurgia, O que é que e tem? aí você não costuma ver essa relação cêntrica do paciente? Não, só se eu vejo que existe uma interferência, Marilena. Se eu fiz a manipulação e vejo que ele tem uma mordida dupla, que eu imagino que tem ali um contato prematuro guiando e desviando mandíbula, mudando a posição que ele morde em MH. Aí sim eu vou criar esse ajuste em RC. Mas não é todo o caso cirúrgico que eu vou montar em RC, não, tá? Tá bom, obrigada. Cristina falou, nada. IPR na área de extração é uma boa, Cristina, boa. Normalmente, quando eu tenho diastema ou quando eu faço extração, gosto sim de colocar um IPR fake. Esse IPR não é um IPR que você vai fazer, é um IPR para enganar o software, né? Para que o software entenda que você fez e aperte mais ainda o ponto de contato, tá? Esse pequeno attachment no 2.6 não é suficiente, é tanto que a gente trocou, certo, Guilherme? Attachment nos incisivos laterais não são muito pequenos, favorecendo a perda de tracking. Esses attachments são attachments de extrusão, né? Eu confio neles, eu gosto, não tenho ranço deles, não. Eu gosto, não troco, não, tá? A Valéria tá falando, que fio você usa para fazer o Power Arm? Um fio pesado, Valéria. Normalmente a gente põe um retangular mesmo, 19 por 25, ou pode ser um redondo mais espesso, para que você tenha uma estrutura bem rígida ali, né? Travando esse movimento, tá? Condé tá dizendo, eu quero. Bora, Condé, bora.
Não seria interessante a táxima horizontal para intruir os incisivos inferiores? Boa pergunta, Bia. Muita gente confunde isso. Sempre que a gente vai fazer uma intrusão, o dente não precisa de atáchima. Quem precisa de atáchima é o dente que vai servir como ancoragem dessa intrusão. Então, por isso eu cuidei desses atáchimas aqui, ó, tá? Mas os dentes que estão sofrendo a intrusão, o alinhador vai ficar cada vez mais imbricado ali. Então, não há necessidade da gente colocar a atáchima, não. Você coloca por outro motivo, ou por angulação, por outro motivo, mas não pela intrusão em si, tá? Só consigo ancorar com mini implante? Como que você ancoraria na tua ortodontia convencional? Se você fizesse uma retração da bateria anterior, que você não pudesse perder nada de ancoragem, porque aqui, se esse molar vem para frente, eu não engreno, né? O canino. Então, como que você faria essa ancoragem na sua ortodontia convencional sem mini parafuso? Se você passasse um fio contínuo, esse molar não ia tender a vir para frente? Ia. Então, eu não entendo muito, não vejo muita saída para a gente se livrar de um parafuso nessas condições em que eu não quero absolutamente nada de mesialização, tá? Qual a sua opinião no uso de bite ramp em incisivo que se pretende vestibularizar incisivos superiores? Bite ramp? Não, eu não acho que o bite ramp me atrapalha na vestibularização, não, tá? Eu acho que ele me atrapalha no torque de raiz para lingual. Então, se eu tenho um incisivo que está muito lingualizado e tem um bite ramp para me ajudar na intrusão inferior, se ele não está lingualizado negativo, ele é só reto, ele não me atrapalha, não. O alinhador consegue empurrar esse dente para fora e aplicar um torque vestibular. Ele vai me atrapalhar quando começar o torque lingual de raiz. Eu estou de azul, estou desaparecendo. Então, raiz, coroa, tá aqui reta, né? Eu quero jogar essa coroa para frente. Isso ele não me atrapalha. Mas quando eu começar a aplicar torque lingual de raiz, ele me atrapalha. Por quê? Porque eu perco o abraçamento do plástico na palatina por conta dos bite ramps. Aí eu tiro. Tem muito caso lá no Maratona que eu explico que eu muitas vezes deixo nos primeiros estágios e na metade, quando começa a aplicar torque lingual de raiz, eu peço remoção. Exatamente, Cristina. Tá? Guilherme pergunta, qual a sua opinião com relação aos Power Ridges? Power Ridges, eu já tive mais raiva deles, hoje não tenho tanto. O que eu olho? O dente tem, obviamente, ganhou Power Ridge porque tem controle de torque, né? Mas além do controle de torque, ele precisa do que mais? Ele precisa de intrusão, ótimo, ponto para o Power Ridge. Precisa de extrusão, tira Power Ridge. Esse dente que tem torque, ele tem uma angulação, tem que ser attachment. Esse dente que tem Power Ridge, ele é uma coroa longa, ponto para Power Ridge. É uma coroa curta, tira Power Ridge. Os attachments que estão vizinhos ao Power Ridge são grandes, ponto para Power Ridge, tá? Então eu faço essa checagem para dizer se o Power Ridge fica ou não, ok? Bora lá. Eu vou agora mostrar para vocês que esse foi o clean check que eu aprovei. Peraí, vou parar. Esse aqui foi o que eu recebi, né? Fiz a modificação. E daí, vou mostrar para vocês o clean check que a gente aprovou desse paciente. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Existe uma mudança dessa intrusão, um pouco menor do que estava lá. Ó o Power Arm no 46, tá vendo? Olha a mudança do recorte que a gente comentou. Ó, peraí, deixa eu passar aqui devagarzinho. Fiz um movimento de distalização do quadrante 1 e já de expansão no quadrante 2, provavelmente eu pedi isso na outra modificação. Ó, aqui, lembra que estava retraindo a bateria anterior? Agora ele não retraiu mais não, ó. Ele fez um sequenciamento melhor aqui desse arco inferior. Olha o recorte no 26. Ele mudou. Deixa eu virar aqui para vocês verem, peraí. Tararam, taranã. Ó, mostrando para vocês o estagiamento, tá? Esse foi o clean check que eu aprovei mesmo, tá? Existe um torque dos dentes da bateria anterior-inferior. Existe nada de movimento aqui de mesialização no quadrante 4, por isso a gente pediu o Power Arm, tá? Olha o attachment de angulação que a gente trocou, né? A gente pediu, na verdade, que não tinha vindo, certo? Então, esse clean check, foram quantos estágios? 53, tá?
Olha, o passo a passo, né? Evolução, eu falei para vocês que esse caso é real, não é de um caso exemplo imaginário. Aqui o Power Arm, para quem estava perguntando, o Power Arm colado no dente e fixado num shelf. A Lu colocou shelf dos dois lados. Na real, não precisava nem do shelf do quadrante 3, porque era uma distalização que não era tão extensa assim. Mas, pela complexidade do caso, ela achou mais seguro colocar também no quadrante 3. Então, ela trabalhou com shelf tanto no quadrante 4 quanto no quadrante 3. Aqui é a evolução, ó, mostrando a intrusão que a gente aplicou, bem menor do que aquele primeiro clean check, tá? Ó, mostrando que já está começando a descruzar, olha a forma de arco bem melhor aqui. Forma de arco do clean check, forma de arco em boca, como está, né? A evolução no 34º, evolução no 46º, olha o cruzamento aí dando adeus, né? Um bom contato e olha a evolução de face, gente, tá? Olha aquela mordida cruzada na bateria anterior que ele tinha, olha a coincidência de linha média, o encaixe adequado, olha como a gente está se encaminhando para a finalização desse caso. Precisa melhorar? Precisa. Talvez o lado direito precisasse trabalhar com um pouquinho de botão, um pouquinho de elástico para intercuspidar um pouco melhor, mas a gente chegou muito próximo, gente, muito fiel ao aquele clean check que a gente aprovou. Então, é esse grau de segurança que o Vatejidai possibilita que você tenha. Sair de uma situação como essa aqui que você está vendo no início do caso, um caso completamente desafiador, com movimentos desafiadores em ambos quadrantes, e entregar esse resultado aqui. Aqui ele está indo para os adicionais. Mas o adicional é um caso complexo? Não, agora o caso ficou baba, né? Muito facinho. Porque agora eu vou trabalhar para intercuspidar. Vou melhorar um pouquinho a angulação dos meus incisivos inferiores, porque sou crítica, né, Luciana? Somos, e pode melhorar um pouquinho essa angulação, porque agora a gente vai buscar a excelência da excelência. Mas, em uma leva de 50 e poucos alinhadores, a gente conseguir entregar para o nosso paciente mudanças como essa, porque a gente fez um bom planejamento, uma boa revisão desse clean check, nos deixa muito feliz, né? Essa mudança de face, né? E não só de face, de vida, né? O paciente se cuida, se gosta. A Lu comenta que até a roupa, né? O estilo dele mudou, enfim. É autoconfiança, né, gente? É segurança que a gente consegue transformar mudando o sorriso desse paciente. Então, eu quero deixar uma pergunta aí para vocês. O Vatejidai, para quem estava... Acho que alguém escreveu aí no chat, não decorei o nome, que queria saber as letrinhas, né? É aqui, ó. Cada letrinha é um detalhe que você tem que olhar no seu clean check. Vertical, anteroposterior, torque, expansão, giro, IPR, descruzamento, attachment e elástico. Então, é um método que eu consigo utilizar para qualquer tipo de caso. Não é um específico para caso cirúrgico, um específico para classe 2, não. É para qualquer caso, tá? E aí, eu quero perguntar para você. Você conseguiu enxergar alguns detalhes que você não via antes? Te ajudou a ver detalhes que talvez em outros clean checks tenham passado batido aí para você? Pareceu mais fácil saber o que olhar, né, nesse checklist? Eu acredito que sim, porque esse é o feedback que eu tenho de muitos colegas quando se deparam e conhecem o Vatejidai a primeira, segunda, terceira vez, né? O primeiro momento que entendem do que se trata, parece que abre aí um portal. Agora eu entendo o que é que eu tenho que fazer. Agora eu estou numa sequência aqui do que eu tenho que fazer. Então, mas eu entendo que já tenha dado aí um alívio para alguns de vocês, né? Dá para dar uma clareada em alguns aspectos que muitas vezes poderiam ter passado batido. E eu lembro, gente, de uma conversa que uma aluna minha teve logo na primeira turma do Maratona. Ela me confidenciou que, Marjorie, estou entrando e estou muito angustiada porque tenho casos de Invisalign no meu consultório, eu tenho paciente que me procura querendo tratar, eu já tenho alguns casos em andamento, mas eu fico extremamente bloqueada na hora do clean check. Então, eu abro o meu clean check e não sei o que eu olho, eu não sei o que é que eu tenho que mudar,
Quando eu tenho que mudar, eu peço para o técnico, parece que eu estou falando grego, ele me envia uma coisa completamente diferente do que eu pedi, e fica nesse gato e rato, e eu não consigo ter clareza nas minhas revisões de clean check. E outra coisa que já está me deixando muito preocupada, ela me falando, né? É que eu tenho caso andando que eu aprovei e não está acontecendo o que eu achei que ia acontecer. Então, os pacientes já estão começando a ficar meio assim insatisfeitos, porque naquele estágio já era para estar com uma situação muito melhor e não está. Então, e eu muitas vezes abro o clean check e não sei o que eu fiz de errado. Então, eu imagino, gente, que muitos de vocês que estão aqui na sala hoje se identifiquem com essa fala dessa minha aluna lá de quando ela comprou o maratona pela primeira vez, de que é muito angustiante você estar diante dessa ortodontia digital, ver o potencial de mercado que ela existe para a mudança do teu consultório, mas não se sentir segura para fazer isso a contento, né? E o que é pior, não entender como mudar, o que mudar, né? Eu acredito que muitos de vocês se identificam com esse sentimento, né? Eu também já tive nesse lugar. Eu também já tive nesse lugar de abrir o clean check e não entender o que eu tinha que mudar. E eu também já fui baby de olhar só a minha posição final. Ontem eu comentei com vocês no erro lá da mesialização, que nas minhas primeiras revisões de clean check que envolviam mesialização, eu cometi muitos erros, porque eu não sabia o que enxergar no clean check. Nunca ninguém tinha me mostrado que o alinhador encurtava, então eu não entendia isso. Agora, diante do Vatejidai, diante desse conteúdo, a gente já consegue ter outra postura frente ao nosso clean check, né? O problema da gente não ter esse checklist, se sentir perdido durante o nosso clean check, é que eu aprovo o caso completamente insegura, né? Eu não sei se eu estou fazendo certo aquilo ou não. Isso gera muito retrabalho, porque vai gerar muito alinhador adicional. Olha esse caso, um caso longo, complexo, e gerou um alinhador adicional de 12 estágios, gente. Isso é felicidade. Isso é entregar resultado para o nosso paciente, né? Então, eu evito isso quando eu tenho um método que me dá essa clareza, essa sequência do que olhar, o passo a passo que eu preciso seguir para entregar planejamentos bem consolidados e bem construídos, né? Então, essa metodologia, gente, vem de 9 passos, né? São 9 passos aqui, 9 letrinhas que você tem que aplicar no seu clean check, que é o Vatejidai. É uma metodologia extremamente prática, simples. Você vê que eu não tirei aqui coelho da cartola, eu apliquei o que eu já tinha de bagagem ortodôntica, coloquei V, anteroposterior, torque, expansão, vou dando check para que você entenda o que é que você tem que olhar em cada uma dessas letrinhas, e isso vai acrescentando camadas no teu olhar, na tua revisão de clean check. E, gente, essa metodologia, ela foi validada não só por mim, não sou só eu que inventei que dá certo, não é só comigo. Eu tenho mais de 300 alunos na plataforma que já utilizam essa metodologia, que já vivenciam, que já têm essa experiência de transformar sorrisos, fazer planejamentos assertivos, entregar planejamentos que geram resultados. Então, são doutores, são alunos que mudaram a vida, né, a realidade deles na clínica, porque sim, conseguem fazer uma revisão assertiva, uma revisão que gera bons resultados ao final. Então, eu tenho certeza, gente, que depois que vocês se familiarizarem com o Vatejidai, se familiarizarem com o Maratona, o Vatejidai, ele está dentro do Maratona Clean Check Pro. O Maratona é o nome do meu curso, tá? Então, a gente está indo para a 5ª turma desse Maratona, então já são mais de 300 alunos formados no Maratona. E eu espero muito que depois que vocês vivenciarem, experimentarem o uso do Vatejidai, entenderem cada vez mais camadas de conhecimento do Vatejidai, que vocês gravem depoimentos como esses alunos aqui gravaram para mim. Olha só, gente. Sou aluna da Marjorie já faz uns 2 anos, eu comecei com ela no primeiro maratona, já estou na renovação e seguirei com ela o quanto for possível.
A Marjorie é uma daquelas professoras que tem um grande diferencial. Além dela ter um domínio da técnica dos alinhadores Invisalign, que eu não vi em ninguém ainda, ela tem uma didática que nos conduz para uma linha de raciocínio, principalmente pelo método que ela criou, que foi o Vatejidai. A gente tem muito mais tranquilidade e coerência no que a gente pensa sobre o ClinCheck. Além dela ser uma pessoa extremamente disponível, extremamente simpática e que realmente pega na mão do aluno todo caso, todo ClinCheck, toda aula, todo o conteúdo que ela entrega, sempre com muita disponibilidade e sempre próxima. Se você tem alguma dúvida, ela te responde. Então, eu espero continuar com a Marjorie ainda por um bom tempo. Só tenho a agradecer cada vez mais meus ClinChecks com mais assertividade, meus casos saindo com uma qualidade que eu fico muito satisfeita e realmente o curso e o método da Marjorie fizeram toda a diferença na minha curva de aprendizado e viraram a chave do meu consultório. Para mim foi um divisor de águas na minha vida fazer o curso com a Marjorie. Hoje tenho muito mais segurança, porque essa possibilidade de aprender um método que te traz todos os detalhes do estudo do ClinCheck nos faz mudar a nossa forma de ver os planejamentos e também de alcançar os resultados clínicos que a gente deseja. Os resultados, eles aparecem dia a dia. Eu estou muito satisfeita com todos os meus planejamentos. Agradeço imensamente a disponibilidade e a segurança que a Marjorie nos traz no seu curso. Quando eu me credenciei e fui fazer meus primeiros planejamentos, eu entendi que todo o meu conhecimento ortodôntico, de ortodontia fixa e ortopedia, não seriam suficientes para entregar resultados para os meus pacientes. Eu precisava aprender, eu precisava estudar. Eu conheci a Marjorie, entrei para a minha primeira maratona e aprendi o Vatejidai, que na minha opinião é um método didático e prático. A partir daí eu comecei a entender os cheques, comecei a me expressar melhor e a ter mais segurança. Eu serei eternamente grata. Além disso, as aulas são ricas em conteúdos. A cada live, a cada hot seat, a Marjorie nos transmite ensinamentos e dicas valiosas. Não é à toa que eu estou na minha terceira maratona e eu sempre brinco quando está para acabar. Quando que vai ser a renovação da renovação da renovação? A Marjorie é muito qualificada. A sua competência e dedicação são inspiradoras. A forma como ela aborda as revisões do ClinCheck, sempre disposta a esclarecer nossas dúvidas, compartilhar suas experiências, seus casos, faz toda a diferença. Esse curso foi um divisor de águas na minha caminhada com alinhadores Invisalign. Eu sou muito mais confiante em conversar com o técnico hoje, mais assertiva no que eu quero e como eu quero meus planejamentos. Os meus ClinChecks, eles são muito mais previsíveis, fora o entusiasmo que eu tenho com as finalizações dos meus casos. Eu super recomendo esse curso da Marjorie pela excelência que ela tem em ministrar os cursos dela. Muito grata pelo comprometimento sempre que a Marjorie tem e a dedicação que ela tem com todos os seus alunos. Bacana, né, gente? Eu fico muito feliz de contar com esses depoimentos genuínos, porque é isso mesmo que eu entendo que elas vivenciam na clínica delas. Então, gente, eu quero apresentar para vocês, vou compartilhar aqui a tela para apresentar para vocês o Maratona, né? Marjorie, tu fala de maratona, como é o maratona? Olha só, gente, essa é a página do maratona que vocês vão acessar quando vocês virarem meus alunos, tá? Tá tudo super organizado aqui. Aqui, tudo com umas capinhas, mostrando todas as aulas. Começa pelo começo. Existe uma sequência lógica nesse conteúdo. Esse conteúdo ele está construído do menor para o maior, em termos de complexidade. Tudo isso para te dar uma sequência organizada de pensamento. Então, eu sei que tem curso que tem muito conteúdo, mas é meio bagunçado. Você fica meio perdido lá dentro, sem saber como fazer esse conteúdo virar conhecimento para você, né? Aqui a gente teve o maior cuidado de fazer isso num crescente, para que você tivesse a oportunidade de aprofundar no Vatejidai. São 3 aulas demoradas, que eu explico mais ainda sobre o Vatejidai. Tem as pérolas que eu falei para você, que são as aulas de classe 2, classe 3, mordida aberta, mordida profunda, coisa que você não pode
deixar de aprovar um caso sem saber desses detalhes. E aí a gente começa a parte que é meu xodó do curso, que é a parte prática do curso, que é, vamos lá, eu estou diante de uma sessão prática aqui. Essa sessão prática é como, hein, Marjorie? Eu tenho uma aula que você vai começar baixando o caso exemplo. Então, tá aqui, ó, link para o exercício. Eu vou clicar, basta que eu esteja na página da minha IDS, eu clico, abre o meu exercício, que nem esse exercício que eu acabei de mostrar para vocês, um exercício com todos os controles 3D disponíveis para você. Esse caso é um caso que chegou para você. E aí você vai lançar mão da sequência do Vatejidai para entender como que você faria essa transformação, como que você faria essa revisão. Aí você faz, escreve o que você tem que escrever, usa o controle 3D do jeito que você tem que escrever, usar, e daí você volta para a minha revisão. Aqui eu estou corrigindo esse caso, passo a passo do Vatejidai. E aí, qual é a minha ideia com isso? Que você faça primeiro e se teste. Poxa, isso eu nem tinha visto. Ah, é assim que eu falo com o técnico de maneira mais clara? Show! Já acrescenta no teu conteúdo. Então, é uma maneira, gente, da gente pôr em prática o nosso conhecimento. É algo prático, porque eu entendo que você está meio cansado de fazer compra de curso que é só teoria. E você conhece, assiste, mas na hora de colocar em prática você não consegue, você tem dúvida. Então, aqui eu desenhei toda a jornada do maratona para te entregar realmente uma independência nas tuas revisões. E, além dessas sessões práticas, de caso com mini parafuso, de caso com extração, de caso cirúrgico, de caso de first, tudo tem aqui. Você tem acesso às lives passadas, que já aconteceram, tá? São lives das turmas passadas, que eu faço maratona de passo a passo com você, ao vivo. Isso tá no escopo do curso. Todo mês a gente vai se reunir mensalmente, sendo bem redundante, para fazer um caso de um aluno do início ao fim. E tem também os hot seats. O que são hot seats, Marjorie? São momentos em que eu entro ao vivo com você, com todo mundo da turma que tiver disponibilidade, e você vai me mostrar o seu caso. Marjorie, eu estou com um caso que eu estou em dúvida. Você abre, compartilha o seu caso e eu digo, olha, Fernanda, eu mudaria isso aqui, esse sequenciamento não está legal por isso, por isso, por isso. Então, eu vou arredondando o teu clean check para que você tenha mais previsibilidade. Então, aqui você tem acesso a todo o conteúdo já gravado e quando você vira meu aluno, você vai ter acesso também aos que vão acontecer ao longo de 12 meses. Então, você tem todo esse conteúdo gravado, mais os encontros que acontecem 2 vezes ao mês. Uma live, um hot seat. Então, é um momento para a gente trocar, tirar dúvida, né? E, além disso, o nosso grupo, né, de WhatsApp, que é um grupo muito rico. É um grupo que você pode tirar dúvida. Muitas vezes você está assistindo uma aula e encontrou dúvida. É até mais fácil de me acessar no WhatsApp. Você manda lá a sua dúvida no WhatsApp e eu já te respondo prontamente. Eu tenho alguns alunos que estão aqui na sala, vão poder confirmar que eu sou bastante presente no curso, né, no grupo de WhatsApp. Eu não largo lá e deixo um respondendo os outros. Não, eu respondo, tiro dúvida, faço print, faço filme, enfim, tudo para fazer com que a tua maneira de pensar, o teu raciocínio seja muito beneficiado, muito claro, né, com esse meu acompanhamento ao longo desses 12 meses, tá? Então, gente, depois que eu te mostrei tudo que a gente consegue enxergar de diferente no Vatejidai. Eu estava lendo aqui rapidamente os comentários e eu vejo, né? Excelente método, o passo a passo esclarece muito, valeu muito, clareou muito. Então, Vatejidai é realmente muito potente, eu sei disso. O conteúdo que eu compartilho aqui no Maratona também é muito rico, é muito profundo, realmente para te trazer uma transformação. Então, diante disso tudo, eu sei que eu poderia cobrar facilmente, tem valor para isso, uma média de R$ 8.000 do meu curso.
mas não é isso que eu vou cobrar para essa turma. Essa turma, gente, eu tomei a decisão de fazer uma oferta exclusiva, que eu não vou repeti-la nunca mais na vida, porque eu pretendo mesmo cobrar na próxima turma de maratona esse valor próximo aí dos R$ 8.000, porque eu sei que isso vale, porque eu sei que isso volta para você em pacientes bem tratados, né? Então, Marjorie, quanto vai custar? Então, para essa turma em específico, é a minha única oferta nessa turma, a gente vai praticar esse valor de R$ 2.497 à vista, ou 12 vezes de R$ 249. Então, é um valor, gente, que, sem sombra de dúvidas, isso vai retornar exponencialmente para você. E não para por aí. Eu tenho uma novidade muito bacana para a parte financeira de vocês. O que é, Marjorie? Para essa turma, eu consegui, junto à Align, uns cashback. O que é isso, gente? Olha que sensacional. Você vai entrar na maratona, eu vou passar uma listagem de quem é meu aluno da maratona para a Align. O que vai acontecer com você? Você, dentro dos próximos 90 dias, vai aprovar até 6 casos utilizando o Invisalign Pay. Se você faz esse movimento de aprovar até 6 casos utilizando o Invisalign Pay, você vai receber da Align de cashback um valor de R$ 2.580. Vocês estão lembrados quanto é que custa o maratona? R$ 2.497. Então, bora fazer conta, bem facinho. O maratona, para os 40 primeiros inscritos, vai sair de graça. Porque esses 6 casos que você vai fazer utilizando o Invisalign Pay, e você vai fazer facilmente, porque vai ter o meu auxílio nesse planejamento. Você vai receber de cashback na tua plataforma da Invisalign, né? Da Invisalign, na parte financeira do MyClean, vai ficar de cashback. O valor do curso, R$ 2.497, você vai receber cashback de R$ 2.580. O maratona inteirinho vai sair de graça para você. Então, gente, só não muda, só não aceita essa oferta quem não quer. Quem quer realmente continuar refém de técnico, quem quer realmente continuar refém de suporte, de auxílio de colega e tendo insegurança na hora de entregar o resultado. Então, essa é uma oferta realmente imperdível, tá? Então, eu vou pedir para o meu time colocar agora no chat o link para quem quiser se inscrever no Maratona. As inscrições estão oficialmente abertas e recomendo que você não perca tempo, porque eu nunca faço turmas do Maratona muito grandes, porque eu gosto de ter esse tete-a-tete mais de perto ali com os meus alunos. Eu realmente me comprometo com a sua transformação. Eu não vendo só curso, eu quero que você aprenda, eu quero que você saia transformado depois que você adquirir o Maratona e vivenciar a possibilidade de trabalhar com o Vatejidai, tá? Então, time, põe aí no chat para que todo mundo consiga acessar. A Adriele já colocou, né, aqui no chat, e eu quero saber aí, as primeiras pessoas que comprarem, eu quero conversar aqui ao vivo com elas. Me falem se vocês ficaram com alguma dúvida do Maratona, de como é a logística do Maratona. Então, para arredondar bem, gente, é um curso, sim, gravado, que você tem acesso 12 meses durante esse conteúdo aqui da plataforma, mas você tem contato ao vivo comigo em 2 momentos ao longo dos meses. 12 meses, você tem 2 contatos comigo por mês durante 12 meses. Você vai ter uma live em que eu faço o Vatejidai pausadinho, que nem eu fiz aqui nessa live de hoje, só que é de um aluno, o caso, e vai ter um outro momento que chama Hot Seat, que o Hot Seat é um momento que eu vejo o seu caso, vejo o caso de todo mundo que está na live. E aí eu vou arredondando alguns detalhes desse Hot Seat para que a gente consiga
te entregar mais previsibilidade nos teus planejamentos, né? Às vezes está bem redondinho, mas você não está muito feliz ali com aquele seguro com o resultado, você quer ouvir ali uma opinião de alguém mais experiente, compartilha comigo no Hot Seat e eu consigo te dar mais aí camadas de conteúdo para que teu clean check fique ainda mais redondo, tá? Então, ó, os encontros são que dia que a Cristina está perguntando? Os encontros, Cristina, são sempre na segunda quarta do mês. Quarta-feira, segunda quarta-feira do mês é o dia da live. É o dia que eu faço a revisão do caso passo a passo. E o Hot Seat é num sábado. O Hot Seat não é 1 hora, não, gente. É 4, 5 horas. A gente começa 8h30 da manhã e vai até 12h30, 1 hora. É um monte de caso que eu vejo. Às vezes eu vejo 20, 22 casos na mesma manhã. Porque são casos que eu vou ver mais rápido, né? Porque eu não vou fazer o vatejo pausadinho, vou fazer um pouquinho mais rápido para eu dar condição de ver vários casos ao longo desse mesmo momento. Então, resumindo, a live é na segunda quarta do mês e o Hot Seat é no segundo sábado do mês, ok? Ó, a Francine comprou. Francine, me conta, por que você decidiu comprar? O que você achou? O que fez aí brilhar o teu olho? Me conta. Abre aí teu som ou bota no chat, se tu não quiser falar. Conta. Francine, tá me escutando? Tá cheia aí dos foguetes? Tô feliz. A Francine disse que é a minha didática. Que bom, Francine, fico muito feliz. Porque ontem eu até comentei que a minha didática, quando elogiam a minha didática, eu acho que é o melhor elogio que eu posso receber. Porque eu sou muito, assim, avessa a professor que quer mostrar que sabe, complicando o negócio. Eu acho que quem sabe muito simplifica, não complica, sabe? Então, é uma maneira de eu trazer o meu aluno para perto e enxergar aí o clean check com outros olhos. Cristina, por que tua família te mata? Me conta. Tu vai estar investindo na tua carreira, mulher de Deus. Tu vai estar aí, ó, mais segura com teus planejamentos. Tua família vai gostar, que tu vai ganhar mais dinheiro, entendeu? Pensa assim. A plataforma fica disponível por quanto tempo? A Érica está perguntando. 12 meses. 12 meses. Da data que você compra, 12 meses para frente, você acessa todo o conteúdo que tá lá já e que eu vou acrescentando, tá? Porque eu sempre acrescento mais coisas ao longo das gravações, eu subo lá, então não tem miséria não, eu boto muito conteúdo lá, certo, gente? Bora lá. Marjorie, ainda não me credenciei. A Natália fala, no Invisalign, consigo fazer um curso? Natália, tem que credenciar. Sabe por quê? Porque para que você tenha acesso a esses exercícios, tu precisa ter uma IDS, entendeu? Então, não vai dar para você fazer o exercício se você não tiver. Mas, ó, bora credenciar. Hoje já existe credenciamento presencial, existe credenciamento online. Então, não tem por que você não credenciar, certo? Então, eu consigo até te mostrar e te passar a data de próximo credenciamento online para você fazer, certo? Vale a pena. A Rosângela fala, sou de Londrina, sou fã incondicional. Ô, Rosângela, que bom, fico feliz, fico feliz. O que mais? Deixa eu ver se eu responder tudo. Parece que você falou de mim quando contou da sua aluna. Francine, mas é isso. É que não é só exclusivo seu. Todo mundo que começa tem essa angústia, né? Eu conheço muito de ortodontia, eu sei finalizar, eu tenho casos bem tratados, mas parece que virou outra ortodontia, né? Mas aos poucos a gente vai vendo que não é outra ortodontia. Tem uns detalhezinhos diferentes, mas que a gente consegue enxergar muito da nossa ortodontia aqui no Clean Check. É essa mudança de chave que eu ajudo você a fazer. Ó, a Lu levantou aí o bracinho dizendo que ela também se sentia assim. Então, assim, não é exclusividade de ninguém. Todo mundo sente isso, é bem comum, sabe? Mas o bacana é que a gente consegue virar, assim, essa situação, né? À medida que a gente vai adentrando um pouco mais aí no conteúdo do Maratona, certo? Então, ó, a Adriele colocou aqui de novo o link para quem não conseguiu ver pela primeira vez.
Hajam rápido, porque como eu falei, eu não gosto de turma grande do maratona, porque senão fica uma zona no grupo, a gente não consegue nem conversar direito, tirar dúvida de um, que já chega outra. Então, eu não gosto de turmas muito grandes. Quem tá aqui nas minhas turmas, tipo a Lu, já vi, a Mirna tava, eu não consigo mais ver todo mundo que tá aqui. A Cláudia tava, eu vi. Então, tem alguns alunos aqui que eu já vi, que estão aqui, né? Que são meus alunos hoje ainda do Maratona Rosana. Então, a turma é muito bacana, gente. Tem uma vibe legal, todo mundo se ajuda. A Cleane, ó, Lu botou, não vi a janelinha da Cleane. Então, é um movimento bacana, sabe? De um ajudar o outro. E eu tô sempre muito presente no grupo para conduzir aí, para te ajudar em algum caso que você esteja meio em dúvida de um movimento. Põe lá no grupo, a gente destrincha junto com você, tá? Deixa eu ver quem mais aqui que perguntou. A Lília, quero comprar agora. Ó, Lília, em cima da tua conversa, tem um chat. No chat, acima da tua conversa, tem um link. Ó, Adriele, põe de novo o link aí para ela conseguir enxergar, que vai direto para a plataforma da Hotmart, que é a compra, tá? Depois dos 12 meses, podemos renovar? Eu conto ou vocês contam? Ninguém quer sair, gente, do maratona. Isso é uma verdade. A taxa de renovação é altíssima, porque todo mundo vê muito valor. Pode sim renovar. E a gente sempre faz umas promoções muito legais para quem quer renovar, tá? Mas uma coisa importante que eu estava esquecendo de falar para vocês é que quem comprar o maratona agora, quando estiver comprando, vai ver lá que tem uma opção para comprar junto o Imersão First. O que é isso? É um curso que eu gravei exclusivo para o First. O Vatejidai aplicado no First. Então, tem aulas teóricas primeiro do First e depois começam os casos exemplos só para First, mas tudo com a ideia do Vatejidai aplicado. Então, quem quiser comprar os dois juntos, tem uma promoção aí, tá? Você vai ver na página do Hotmart quando você clicar, ok? A Ângela também tá. Ai, Ângela, beijo, não vi tua janela. Ângela é minha aluna também, tem casos belíssimos. Adoro os casos dela. Que mais? Que mais? Taranã, taranã. Quem compra não fica sem o maratona. É isso aí, é bem isso aí. A Rosângela, ó, também é minha aluna, tá dizendo aí em caixa alta, sensacional, vale muito. Ó, a Vanesca disse que comprou também. Que bom, Vanesca, põe aí, por que você decidiu comprar? Me conta. O que é que fez aí você abrir a carteira e passar esse cartão? Me conta. A Ângela tá dizendo casos lindos graças a essa mulher. Gente, é tão legal. Ela me manda, a Ângela me manda uns prints, né? Me mandam foto dos casos. Aí diz, Marjorie, olha essa intrusão, olha essa correção de curva de espelho, olha que coisa linda. Obrigada, teacher, obrigada. E muitas vezes eu não me envolvi nada no planejamento. Ela fez sozinha, tudo. Então, assim, acho legal que ela vem em volta para me mostrar. Eu deliro nos casos dela, elogio horrores. Porque acho que é isso, né? É tão bom a gente ver que você está conseguindo compartilhar e tem muita gente trabalhando bem também com o Invisalign. É para isso que eu acho que a energia flui, sabe? Vanessa disse que a minha didática é sensacional. Ó, vou terminar me achando, viu? Obrigada. Ó, Cristina! Cristina, a família não vai te matar, Cristina. Vai dar certo. Tu vai gostar bastante, te garanto, tá? Então, ó, gente. A gente deixa por um tempo aberto aí as compras, depois a gente fecha, né? Porque não fica aberto para sempre essa oferta, como eu disse para vocês, eu pretendo aumentar esse valor do maratona mesmo, tá? Então, a gente deixa por um tempo, depois que encerrarem as vendas, aí eu passo a lista de todo mundo que comprou para a Line, para a gente já dar início à história do cashback de vocês, tá certo? E aí, depois que a gente fechar as compras, a gente começa a movimentar o grupo, né, de WhatsApp. Então, aqui embaixo, ó, gente, estão vendo? Tem um link, ó, grupo de WhatsApp, um módulo que se chama só grupo de WhatsApp, que é você clica e cai direto no grupo, tá? E aí a gente começa a movimentar aí esse grupo para a gente trocar ideia com vocês no grupo também, tá bom? Então, ó, feliz que vocês também estão felizes, então eu já dou boas-vindas aí para as garotas que compraram. Eu sei que essa turma vai aumentar ainda mais.
E eu me ponho aí totalmente à disposição de vocês para que a gente faça aí uma jornada de aprendizado muito rico e muito transformador para vocês, tá certo? Obrigada pela atenção, adorei passar esses 3 dias aqui intensos com vocês e em breve a gente volta mais aí às nossas atividades agora direto de dentro do Maratona CleanCheck Pro, tá? Beijo, 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 fiquem com Deus. A gente vai mandar os links nos grupos para quem não conseguiu comprar agora. Vai no grupo também o link, não fiquem preocupados, tá bom? Beijo, até mais. Tchau.